Fala pessoal, Alan de Oliveira aqui, começando aqui mais uma aula. Hoje a gente vai falar como escolher as ações pagadoras de dividendos. Bom, isso é uma dúvida muito comum, é um assunto muito recorrente, que as pessoas querem investir em ações, querem investir em dividendos, mas acabam não sabendo como escolher uma ação, o que é que importa. Então fica ligado nessa aula que eu vou te explicar tudo sobre esse assunto. E quando a gente vai falar em investir de ações de dividendos, é, a gente tem que saber que tipo de ação comprar, como escolher as ações, quais indicadores são importantes para a gente olhar, qual setor, várias coisas influenciam para a gente escolher uma boa ação pagadora de dividendos. Não é para só olhar somente o último dividendo pago ou coisa do tipo. Isso aí é uma armadilha que muito investidor pode cair e eu vou explicar tudinho nessa aula, tá bom? Bom, que a gente vai aprender nessa aula? Primeira coisa, a gente vai aprender o que são dividendos, como é que funcionam os dividendos, qual é a lógica, qual é o racional dos dividendos. Isso aqui é um conceito que, por mais que pareça bobo, muita gente se bate ainda com esse conceito. Filosofia de investir em dividendos. Não adianta querer comprar ação de dividendo, que eu gosto de investir em dividendos, que eu quero receber dividendos. Bom, você tem que ter na cabeça a filosofia do investidor de dividendos, o investidor que vai construir patrimônio no longo prazo pensando em dividendos. Então, é importante ter essa filosofia na cabeça. Comprar por comprar, falar porque quer dividendos, muitas vezes vai dar merda lá na frente. Então, é importante entender esses conceitos. Vou falar dos setores, quais são os setores para a gente comprar focado em dividendos. Vou falar também na aula os principais indicadores para selecionar dividendos, tá? O que é que eu olho, o que é que importa, o que é interessante, o que dá para você fazer aí em sua casa. Tá? O que eu vou te ensinar é totalmente possível para você executar aí de sua casa. E por último, um exemplo prático. A gente vai olhar uma ação, a gente vai estudar uma ação e a gente vai ter um exemplo prático de como funciona a lógica dos dividendos, tá bom? Bom, antes de a gente continuar, lembrar vocês que essa live aqui está acontecendo agora, ao vivo, e ela vai ficar no ar por cerca aí de uns 15 dias, umas 2 semanas, tá bom? Depois de dar os 15 dias, a gente vai tirar essa aula do ar e ela vai ficar exclusiva na comunidade dos alunos, tá bom? Então, se você não é aluno, assista a aula toda agora, assista até o final a live, assista até o final essa aula, porque depois ela vai sair do ar e vai ficar exclusiva somente para alunos. Quem já me acompanha aqui sabe como é que funciona. A gente dá uma aula ao vivo toda semana, uma aula gratuita sobre investimentos e passando aí 2 semaninhas, 15 dias mais ou menos, a gente tira essa aula do ar, não vai ficar mais aqui no YouTube e vai ficar somente disponível na comunidade dos alunos, tá bom? Então vamos lá, sem enrolação, o que são dividendos? Vamos lá. Dividendo, gente, nada mais é do que lucro líquido da empresa. Quando uma empresa ela dá lucro, ela faturou, ela deu lucro. Quando fala lucro líquido, gente, já pagou a despesa, já pagou os impostos, pagou tudo. É o que sobrou. Sobrou aquele dinheiro, isso é lucro líquido. E o que acontece? Quando você compra uma ação, quando você compra uma empresa, você se torna sócio dessa empresa. E se você se torna sócio dessa empresa, você tem direitos. E você vai ter direitos a receber dividendos, a receber uma fração desse lucro líquido. O que é que a gente tem que ter em mente aqui? Então, você já entendeu que os dividendos é um direito seu. É um direito. Você, como acionista, tem direito a receber participação no lucro. Então, a empresa deu lucro, sobrou dinheiro ali, pode ser pago em dividendos. Porém, entretanto, por todavia, a empresa ela pode pagar menos dividendos ou pode pagar mais dividendos. Isso depende dos seus objetivos. Então a gente já tem que ter aqui já como base entender como funcionam as coisas, para entender que quando vem um pagamento de dividendo muito bom, não quer dizer que ele seja recorrente, não quer dizer que vai acontecer todo ano, toda a vida. Então, por exemplo, a gente está aqui
nesse ano aqui, 2022, a Petrobras pagou bons dividendos, vai para uns 20% de yield aí, e a gente tem que entender que não é uma política da empresa pagar tanto dividendo assim. O cenário é favorável, a gente está tendo um aumento do preço do petróleo, a empresa segue bem independente, tocando o seu negócio, e ela lucrou bastante com isso. Mas a gente tem que entender que não é um recorrente, numa prática comum pagar 15, 20% de yield a Petrobras. Por quê? Porque não é recorrente da Petrobras pagar isso. Porque as empresas que estão visando crescer, elas pagam menos dividendos e ela utiliza mais esse dinheiro para reinvestir no negócio, para crescer. Então, a quantidade de dividendos paga, ela vem de acordo com o projeto da empresa, com o projeto do negócio. Então, você tem uma empresa que está crescendo, que está expandindo, que está montando refinaria, que está comprando não sei o quê, que está expandindo, ela está usando esse dinheiro. E aí, ao invés de ela pegar um empréstimo, fazer alguma coisa, ela pode utilizar o seu lucro líquido ali, usar isso como forma de investimento. Então, ela distribui menos dividendos para o investidor, distribui menos para você e pega boa parte desse dinheiro para reinvestir no negócio e crescer as ações. Então, cada negócio tem sua proporção. Então, quando eu falei Petrobras aqui, dei um exemplo, é uma empresa que ela não paga tantos dividendos como está pagando hoje, não é costume do negócio. Não que não seja uma empresa que não paga dividendos, ela paga bons dividendos, mas proporcional ao seu segmento, porque ela tem muito investimento a fazer. Quando a gente vai no segmento elétrico, por exemplo, imagine uma geradora de energia, uma empresa que tem uma hidrelétrica. Como é que ela cresce? Como é que ela expande? Às vezes não tem como expandir mais o negócio. Então, para ela crescer, para ela expandir, é um mega investimento, é um mega trabalho, envolve questão política, questão do Estado para montar uma outra hidrelétrica, outra forma de energia, enfim. Então, ela não tem muito como crescer. Então, o foco dela fica em fazer o negócio ser mais eficiente. Então, se ela não tem muito onde investir, ela paga mais dividendos. Então, você vai ter empresas como o setor elétrico, que é um setor conhecido por pagar bons dividendos, porque é um setor que não está visando tanto o crescimento, está visando efetivamente melhorar a eficiência do seu negócio, melhorar a rentabilidade, melhorar seus custos, melhorar sua produção, e aí sobra assim dinheiro do lucro líquido para distribuir aos acionistas. Você vai pegar uma empresa que está visando crescer, que tem investimentos a ser feitos, ela vai pagar menos dividendos, tá? Então a gente tem que ter consciência aqui que o lucro líquido de uma empresa pode ser menor e ela pagar mais dividendos do que outra com um lucro maior, porque vai do objetivo da empresa. Então, a primeira premissa aqui é a gente entender de onde vem os dividendos, do lucro líquido, e a segunda coisa que a gente tem que entender é quais são os objetivos da empresa. Que se ela tiver algo para fazer com esse dinheiro, ela vai fazer. Então, aquele investidor que quer o crescimento da ação, que está procurando uma alta rentabilidade, esse investidor não está preocupado muito com investimentos. Ele quer que a empresa pegue boa parte daquele lucro líquido e reinvista no próprio negócio, porque ele quer que a empresa cresça muito, ele quer muita expansão do negócio. Já o investidor que está focado em dividendos, ele não pode estar muito preocupado com seus crescimento. Ele tem que estar muito mais preocupado com a eficiência do negócio. Então, as empresas pagadoras de dividendos são empresas muito mais consolidadas, com um negócio muito consolidado e que o foco do investimento é outro. E normalmente é uma coisa mais tranquila. Não quer dizer que não tem oscilações, gente. Isso aqui é ação, isso aqui é bolsa de valores. Pode subir, pode cair. Mas normalmente as empresas pagadoras de dividendos têm menos volatilidade. Volatilidade são aquelas oscilações na bolsa, subir muito, cair muito, enfim. Então, normalmente as empresas mais consolidadas, com foco em pagamento de dividendos, essas empresas têm menos volatilidade por ter um negócio mais previsível, que a gente fala. Vamos seguir. Estão entendendo tudo aí, gente? Vamos lá. Então, a gente tem aqui a data ex e data com. Isso aqui é uma característica que eu coloco aqui, porque é um erro que um investidor comum comete muito, que eu vou comentar a seguir aqui no próximo slide. Quando a gente está falando aqui em data ex, é quando você compra uma ação, quando você compra uma empresa, que ela já pagou os dividendos, né? Ela já está ex-dividendos, que a gente fala. Então, ou seja, você comprar hoje, você só vai ganhar dinheiro no próximo pagamento de dividendos, que pode ser, sei lá, ano que vem. E a data com é a data que ela tem com dividendos ainda. Ou seja, se você comprar aquela ação hoje, você tem direitos aos dividendos ainda. Então, se você quer ganhar dividendos, você vai ter que comprar uma empresa com a data com, uma data que ela ainda está
dando direito a dividendos. Então esse aqui é um detalhe importante, gente, porque muito investidor, ele quando começa a investir, ele está focado em receber dividendos. É uma boa estratégia, uma estratégia vencedora no longo prazo, viver de dividendos, comprar ações pagadoras de dividendos. Porém, o que acontece é que o investidor fica muito procurando a Datacom, a DataEx, quando é que eu recebo, quando é que eu não recebo, e eu vou mostrar para vocês aqui, por A mais B, que isso não importa, tá? E vamos lá. Então aqui um exemplo práticozinho, gente, para a gente entender. O que são dividendos, Datacom. Então a ação está aqui com o valor de R$10, uma ação que custa R$10, é um exemplo hipotético qualquer, e ela vai pagar R$1 de dividendos. Ou seja, quem compra essa ação na Datacom, que é até determinado prazo, ele vai ganhar R$1 de dividendos por ação. E aí quando chega a data ex, acontece o seguinte, a ação vai para R$9 e você ganha R$1 de dividendos. Ou seja, quero que vocês botem na cabeça o seguinte, você foi lá e comprou uma ação a R$10, uma só, uma ação a R$10. Quando pagou dividendos, a ação foi para 9 e o dividendos vai para o seu bolso, vai para a sua conta corrente. No final das contas, o seu patrimônio não mudou. Ou seja, você tinha R$10, agora você tem 9 em ações e R$1 de saldo na sua conta corrente. O dinheiro não muda, você não ganhou dinheiro porque a empresa pagou os dividendos. Poxa, Alan, não sabia disso. E como é que eu ganho dinheiro com dividendos então? Qual é a lógica? A lógica é o seguinte, primeira coisa que você tem que entender. O preço de uma ação representa o valor da empresa. Então, o preço da ação representa o valor da empresa. E o valor que ela tem de caixa está no seu preço. Então, se uma empresa vale R$10 cada ação dela, e ela tem de caixa R$1 por ação, por exemplo, esse R$1 por ação de caixa que ela tem lá está refletido no preço daquela ação. Se por acaso ela perde esse caixa, o valor é descontado da ação. Então, quando a ação paga dividendos, esse valor está no caixa. É o lucro líquido de um ano de trabalho que a ação teve, que a empresa teve. Esse lucro ficou retido no seu caixa, então reflete no valor na cotação de mercado. Quando ela paga esse caixa, ela tira o caixa, ela paga dividendos para os acionistas. Ou seja, esse caixa some, esse caixa vai para os acionistas. Então ela perdeu o valor de mercado, porque o caixa foi distribuído para os acionistas. Por isso que os dividendos são descontados do valor da ação. Ou seja, o lucro líquido da empresa, o caixa da empresa, já está no seu preço. O pagamento de dividendos é só uma conclusão do ato. É só a conclusão do ato. É só efetivamente uma hora que o dinheiro chega na sua conta como saldo, como dinheiro de verdade. Mas você já ganhou aquele dinheiro ao comprar a ação, ao segurar a ação pelo longo prazo. Então, o dia de pagamento, quando paga, quando recebe, gente, pouco importa. E tá todo mundo olhando isso. Então, assim, por que a maioria das pessoas perdem? Porque os caras tá todo mundo perdido na bolsa, o cara tá perdendo dinheiro, o cara não sabe o que faz, porque as pessoas não entendem a essência da coisa, não entendem a essência dos dividendos, não entendem a essência de ser acionista de uma empresa, de ser sócio de uma empresa, não entendem. Elas estão presas nesse mundo aí virtual aí da internet que fica falando, compra aqui, vai pagar dividendos, venda agora, compra agora, e o cara tá perdendo dinheiro e nem entende por quê. Porque está seguindo recomendação e não entende, porque está seguindo diquinha de internet, porque acha que dividendos dá dinheiro. Dividendos dá dinheiro, já está no preço do dividendo da empresa. Porque é caixa da empresa, é lucro da empresa. Se já teve lucro, está no caixa, está no preço. Ao pagar o dividendo, é só a conclusão de um ato. Não mudou nada. Então, a gente fica muito feliz, né? Pingou o dividendo na conta, pingou o dinheirinho na conta, a gente fica muito feliz, eu fico feliz. Quem não quer ganhar um dinheirinho? Mas, na verdade, esse dinheiro sempre foi seu. Porque se você é sócio de uma empresa, você tem direitos. E o caixa da empresa é seu também. O lucro que ela teve, aquela reserva de lucro, é seu. Sempre foi seu. A única diferença é que se concretizou. Seria uma forma contábil de tirar o dinheiro do caixa da empresa e dar para os acionistas. Mas efetivamente, quando já estava lá no caixa, já estava no preço da ação e já era seu. Então, quando você tinha ação a R$10 e pagou dividendos, não mudou nada. Porque o dinheiro já estava no caixa da empresa e já era dela. E já era seu por ser sócio. Então, para de ficar focado em ação DataEx, Datacom, quando é que vai pagar, quando não sei o quê. Isso é coisa de sardinhão. Sardinhão, gente, para quem não me conhece, para quem não entende, é aquele cara que acompanha o mercado, que estuda o mercado e acha que entende, mas não entende bulhufas.
Tá só repetindo o que vê na internet, tagarelando aí, perdendo dinheiro. Então, o cara que está focado em ganhar dividendos, ele tem que entender que ninguém ganha dinheiro no dia do pagamento. Ninguém ganha dinheiro no dia do pagamento. Anote isso aí 100 vezes no papel, para nunca esquecer isso. Porque parece na internet, se você acompanhar o Twitter, os fóruns, as discussões, parece que você ganhou uma bolada com dividendos, quando nada mais foi do que um dinheiro que já era seu. Já estava no preço daquela ação e foi descontado do preço da ação. Ou seja, você não ganhou nada no dia do pagamento, você ganhou antes, você ganhou segurando a ação, sendo holder, sendo sócio da empresa. Isso que te deu dinheiro, não foi o dia concreto do pagamento. O dia do pagamento é uma dopaminazinha, é uma felicidade que vem, todo mundo gosta, legal, também gosto, mas é entender que o dinheiro não foi feito assim, o dinheiro já foi feito no longo prazo, na empresa trabalhando, na construção do valor da empresa. Então, ninguém ganha dinheiro no dia do pagamento, isso é uma ilusão do mercado. Você não pode ficar feliz só porque pingou na sua conta ali. Você tem que entender o processo todo para ser um verdadeiro investidor de dividendos. O dinheiro sai do caixa da empresa e vai para o acionista. Então, espero que tenha ficado claro, gente. Porque isso aqui que eu já estou falando já é parte da filosofia do investidor de dividendos. O cara que investe em dividendos, ele é sócio de uma empresa, ele está comprado em uma empresa. Ele não está comprado num ticker, numa ação, não. Ele está comprado em uma empresa. Então, todo o caixa que a empresa todo o caixa que a empresa gera faz parte do valor de mercado daquela ação. Então, pense o seguinte, eu quero que vocês pensem o seguinte. Você não compra uma ação porque ela vai pagar dividendos lá no mês de novembro, aí eu compro ela em outubro porque vai pagar 10% de dividendos. Não, porque não vale nada. Já mostrei para vocês aqui que é elas por elas. No dia do pagamento ninguém ganha dinheiro. Você ganha dinheiro rodando, segurando a sua ação todo dia. Nesse momento agora, que você está vendo essa aula, não sei que horas você vai ver, que dia você vai ver, tem alguém comprando Ambev, alguém está comprando uma cerveja e está gerando caixa para a empresa. Se você é sócio da Ambev, você está ganhando dinheiro, porque alguém comprou a cerveja agora do mercado, esse dinheiro vai para o caixa da empresa e já está no valor de mercado da empresa, já vai estar sendo computado. Então, cada segundo agora, a empresa está faturando, está lucrando. E esse lucro está entrando no caixa dela. Hoje, por mais que ela pague só em novembro, já está entrando no caixa dela hoje. E quem vai ganhar dinheiro desse lucro é quem está segurando a ação hoje. Não é quem comprou um mês antes para receber os dividendos. É elas por elas, está trocando dinheiro à toa. Então o valor da ação está sendo criado todos os dias. Todos os dias a empresa está vendendo, a empresa está faturando, a empresa está lucrando e esse dinheiro está entrando no caixa. Então, quem ganha dinheiro com dividendos é o holder, é o cara que segura a ação por muitos anos, porque a empresa está gerando caixa todos os dias. E cada dia que você segura a sua ação, mais caixa ela está gerando, mais lucro ela está gerando. Não é quando recebe dividendos. A criação do valor é a longo prazo, é durante a vida. Então, você compra uma empresa. Então, eu comprei as ações da Ambev. Cada cervejazinha que está vendendo agora está entrando dinheiro do meu bolso. Eu posso não ver, porque você não está vendo. Você, apesar de ser acionista na ação, você comprou a Ambev, você é acionista da empresa, você não está vendo o dinheiro pingando na sua conta. Mas lá está pingando. Ela está vendendo cerveja agora. E daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, eu não sei qual é a data, ela vai pagar esse lucro para você. Mas já está sendo gerado hoje. Então, quem ganha com dinheiro com dividendos é quem segura a empresa, é quem segura a ação. O valor é construído ao longo do tempo e não no pagamento. Então, o cara que está investindo em dividendos tem que ter a filosofia de comprar empresas, de ser sócio de empresas e segurar ela o máximo possível para gerar valor. Ele fica comprando, vendendo, monta a carteira, vende aqui, compra. Não, nada de giro. Aqui a gente segura a empresa por 10 anos, por 20 anos, por 30 anos. Porque eu quero é o seu caixa, eu quero o seu lucro, eu quero os seus dividendos. Se eu ficar comprando e vendendo, eu não vou ter esse lucro, eu não vou ter esses dividendos. Porque ela gera o valor no dia a dia. Então, a minha cabeça é de sócio. Então, hoje, a Ambev foi lá, vendeu não sei quantas mil cervejas e ganhou não sei quanto. Amanhã vai vender mais não sei quanto. Amanhã vai vender mais não sei quanto. E o resultado vai vir disso no longo prazo. Porque esse caixa já está entrando hoje e já está gerando valor para a empresa para ela me pagar os dividendos lá na frente. Eu não compro porque vai pagar dividendos lá na frente. Eu compro a empresa para ser sócio dela, porque todo dia ela gera lucro para mim. Eu posso não estar vendo, mas ela está gerando lucro para mim.
Então, é essa filosofia que você tem que ter na cabeça. A filosofia do cara que é sócio de empresa e que está focado em ganhar dividendos, em ganhar lucro. E para ganhar lucro tem que segurar a ação no longo prazo, tem que segurar por bastante tempo. Se você quer comprar, vender, fazer trade, dividendos não é a sua. O investidor de dividendos, ele está acumulando patrimônio pensando no longo prazo, porque ele sabe que cada dia segurando a ação vale cada centavo. Não interessa se a ação subiu, se a ação caiu, se está subindo, se vai ter. Não interessa. Porque neste exato momento, agora, alguém está comprando uma cerveja no Brasil, alguém está comprando um carro, alguém está alugando um carro lá na Unidas, alguém está comprando lá um barril de petróleo, está refinando lá um barril de petróleo, alguém aqui nesse exato momento está abrindo uma conta no Itaú, alguém nesse exato momento está fechando um seguro na Porto Seguro, nesse exato momento aqui tem alguém fechando um negócio e está gerando caixa para sua empresa. E sabe quem ganhou? Eu que estou segurando as ações. Se você comprar lá na frente pensando em dividendos, já foi. Você vai ganhar a próxima leva de lucros. Porque agora só tem quem já comprou antes. Quem está segurando as ações. Então, o investidor de dividendos tem a cabeça totalmente focada em longo prazo e de ser sócio de boas empresas. Então, vamos lá. Então, a empresa ela paga R$ 1 de dividendos todo ano. E o valor da ação é R$ 10. Se você reaplica esses dividendos, ou seja, toda vez que esse dinheiro entrar na minha conta, eu comprar novamente mais ações, em aproximadamente 7 anos, eu tenho retorno de 100% do meu capital. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, gente. O investidor de dividendos, ele pode pegar os dividendos, toda vez que ganhar, botar no bolso, pode pegar os dividendos, comprar outra ação, fazer outra aplicação, ou ele comprar a mesma ação. E mais ou menos, eu dei o exemplo aqui de uma ação que vale 10 pagando R$ 1, e vai ser aproximadamente 7 anos para você ganhar 100% do seu capital de volta. Ou seja, o cara que nessas condições aqui comprou uma ação, daqui a 7 anos, ele já pagou o seu investimento. Tudo que vier é lucro. Eu não tô nem falando se a ação subiu. Eu não quero saber se a ação subiu ou caiu. Não estou entrando nesse mérito aqui, se subiu, se caiu, não interessa. Só de dividendos, em 7 anos, nesse exemplo aqui, o cara pagou o seu investimento se ele tivesse reaplicado, subindo ou caindo a ação. Seria uma média aproximada aí do quanto tempo ele conseguiria recuperar o seu capital. Ou seja, se você tem 20 anos reaplicando dividendos, em 7 você se paga, e o que vinha depois ali é só multiplicação de capital, é só multiplicação de patrimônio. É essa a cabeça do investidor de dividendos. Ele entende o efeito dos juros compostos no longo prazo. Ele entende que aquele investimento dele ali tende a zero. Quando eu falo tende a zero que você vai recuperar tudo de volta em dividendos. Em 7 anos já recupera, gente. Então, assim, por isso que a gente fala em cabeça de longo prazo. Porque quando você tem a cabeça de longo prazo, você sabe que não interessa muito se a ação subiu ou se caiu. Portanto, que ela continue dando lucro, eu vou recuperar o meu dinheiro facilmente. Então, essa é a cabeça, essa é a filosofia do investidor de dividendos. Eu quero boas empresas, eu quero negócios consolidados, que dão bastante lucro, porque independente do preço da ação, se subiu ou se caiu, eu vou conseguir recuperar meu capital e ganhar muito dinheiro ainda. Então, essa é a filosofia do investidor de dividendos. A gente está pouco se lixando por preço da ação, a gente quer boas empresas que pagam bons dividendos. Esse é o nosso foco. A cabeça é essa. Essa empresa que paga R$ 1 de dividendos, R$ 1 por ação de dividendos, cada dia é gerado 0,0039 centavos para você. Cada mês é gerado 0,08 centavos para você. O valor é gerado segurando a ação e não o dinheiro no bolso, e não o dinheiro em qualquer lugar. Então essa é a filosofia que você vai pegar quando você for se tornar investidor de dividendos. Você vê quanto a empresa lucra, você vê quanto a empresa paga de dividendos, quanto ela distribui, e você sabe que cada dia segurando aquele dinheiro ali, aquela ação, aquela empresa, você está gerando isso para você. Porque, como eu falei, nesse momento alguém está comprando uma cerveja, alguém está fechando um seguro na Sul América, alguém está abrindo um plano de saúde novo na Vivida e por aí vai. As empresas estão faturando, estão lucrando nesse exato momento. E só ganha dinheiro aqui em seguração. Então, quando parece pouco aí, né? Ah, 0,003, não, pô, muito pouco. Coloca isso por ação e coloca isso ao longo de 20 anos. Veja quanto é que vai ser. Então, assim,
Essa é a cabeça do investidor. Parece muito pequeno, né? Por ficar com um dia gerando isso, um mês, 8 centavos. Claro que isso aqui é um exemplo aleatório, tá, gente? Parece muito pouco, mas imagine isso por ação. Isso é uma ação. Você pode ter 1.000, você pode ter 10.000, você pode ter 20.000, você pode ter 100.000 ações. Isso por ação. E imagine esse efeito no longo prazo. Imagine nos juros compostos. Imagine toda vez que entra um dinheiro, você compra mais. Você tem 1.000, aí você tem 1.500, aí você tem 2.000, aí você tem 5.000 ações, daqui a pouco você tem 7.000, daqui a pouco tem 10.000 ações, daqui a pouco, quando você vê no longo prazo, você tem ação pra caramba. E esses 8 centavos gerados no mês já passa a ser 10.000, 20.000, a depender do longo prazo de quanto você aporte. Então, essa é a cabeça do investidor de dividendos. Ele está focado em quanto a empresa gera de lucro e ponto final. O resto é conversa fiada, o resto é baboseiro, o resto não importa. Poxa, Alan, mas não importa o resto? Se a empresa está num momento ruim... Gente, a gente tem que ter aqui a filosofia de investimentos de fazer o que está ao alcance de suas mãos. Achar que você, investidor que está em casa, vai entender do negócio, que vai entender da complexidade do mercado financeiro, que vai conseguir comprar e vender, é se enganar, é ser iludido, é pedir para tomar tapa na cara do mercado. Porque vai tomar. Eu tenho mais de 15 anos no mercado, já tive aí milhares de alunos, não sei nem quantos alunos eu já ensinei ao longo da minha carreira profissional, trabalho em gestão financeira, e a grande maioria das pessoas tomam ferro na bolsa. Tomam ferro por conta disso, porque não entende que por mais que você não esteja vendo, a sua empresa está faturando hoje, está gerando valor. Se você ficar olhando o preço no mercado, vai te deixar louco. Você vai achar que vai subir, você vai achar que vai vender, aí você acha que vai cair, aí você vende, aí você acha que vai subir, aí você compra, e vai ficar nesse jogo maluco, girando e enriquecendo os outros. Que é quando você fica trocando, vendendo, comprando uma ação, quem mais ganha são os outros, não é você. Então, a cabeça do investidor no longo prazo é não focar no que ele não sabe, é não focar no que ele não controla. Ele não entende do negócio da Ambev, ele não entende de bolsa. Ele entende que todo dia tem alguém comprando cerveja, aquele dinheiro está indo para ele. Pode não estar vendo, mas no longo prazo vai pingar os dividendos na conta dele. Cada hora que a empresa for pagar, vai pingar o dinheiro para ele e aí ele vai ver o resultado disso. E aí ele vai acumular patrimônio nas ações, pensando no longo prazo. Não vai entrar nessa cidade de girar, de achar que é o cara que entende no mercado. Você quer trabalhar no mercado? Beleza, vai embora. Vire profissional, estude, trabalhe com gestão financeira. Você trabalha com outra coisa, você trabalha com carro, você é médico, você é advogado, você é empresário, não importa. Você é professor, você é porteiro, não interessa. Faça o seu trabalho direito, faça bem e comece a acumular patrimônio em ações pagadoras de dividendos. Esqueça o resto. Vai acumulando e vai comprando. Então, dividendos, compra mais. Não se complique, não invente história. É só acumular. No longo prazo, quem fez isso, por, sei lá, por mais de 10, 20 anos, ganhou muito dinheiro. Meu pai é um investidor de anos aí, de ações. A gente não sabe isso, o preço médio. O preço médio dele é zero já. O que é? Esse é o efeito no longo prazo. Se todo dia você recebe um dinheiro, ah, mas eu comprei caro, não interessa, daqui a 5, 10, 15 anos vai ser zero o seu preço, que você vai receber tudo de volta já em dividendos. Então, assim, a filosofia de longo prazo, ela funciona para quem esquece mesmo, para quem está preocupado em acumular patrimônio. Quem está achando que vai girar e vai ganhar dinheiro, vai tomar ferro. Então, filosofia do investidor de dividendos é acumular capital. O valor é gerado segurando a ação. Quanto mais você segura, mais dinheiro a empresa está faturando e você, como sócio, ganha junto. Não é no dia que paga os dividendos ali que você ganha. Ali é só uma consolidação, ali é só uma efetivação. O dinheiro já entrou há muito tempo antes. E aqui um exemplozinho prático, gente, para a gente entender aqui. Ó. A gente tem aqui ano 1, o valor da ação está R$10, o lucro por ação R$2, tá? E os dividendos por ação R$1. Só para ficar claro aqui, gente, não quer dizer que a empresa lucrou R$2 que ela paga tudo de dividendos. Eu expliquei isso no início da aula. Então, se ela lucrou R$2, ela resolveu pagar R$1 de dividendos e outro R$1 para ela reinvestir. Então, ela foi lá, valia R$10, lucrou 2, pagou R$1 de dividendos. Ou seja, R$1 ficou no caixa da empresa e o outro R$1 foi para você. Então, R$1 no caixa e R$1 para você em toma de dividendos. A ação ficou ex, então ela foi para 9. Foi descontado R$1 do valor daquela ação. Ela foi para 9. A gente vai no ano 2, o valor da ação agora está 11. Mas por que está 11, Alan? Porque ela gerou mais R$2. Ela lucrou por ação R$2. Ou seja, ela lucrou R$2. Lembra quando eu falei que esse dinheiro dos dividendos vai para o caixa da empresa, né?
Na verdade, o dinheiro dos caixas da empresa que sai para pagar os dividendos. Então a empresa lucrou, está no caixa da empresa. Se está no caixa, está no seu valor de mercado. Então pensa que a empresa trabalhou um ano e gerou R$ 2 por ação. Aí ela foi lá, ficou com R$ 1 no caixa e te pagou mais um. Aí passou mais um ano trabalhando, vendendo cerveja, Ambev, e gerou mais R$ 2 por ação. O preço da sua ação vai acompanhar e subiu mais R$ 2. Então ela vale 11, porque ela valia 9 e gerou mais R$ 2. Então ela vale 11 agora. E aí ela vai pagar R$ 1 de dividendos e mais R$ 1 fica no caixa. Data ex da ação, 10. Em vez de 9, você comprou a 10. Ganhou dividendos, a ação já está valendo 11 e agora ela voltou para os seus 10, ou seja, para o preço que você pagou. Aí foi para o ano 3. Qual o valor da ação agora? R$ 12, porque ela trabalhou, ela valia 10, ela gerou mais R$ 2 por ação e ela pagou R$ 1 de dividendos, ou seja, um ficou no caixa, mais um de dividendos, pagou para você, a ação ficou ex R$ 11. Ou seja, você está botando dinheiro no bolso e a empresa está criando valor. Quem ganha dinheiro? Foi no dia que recebeu dividendos ou quem segurou o ano inteiro? Quem segurou o ano inteiro. Porque todo dia a empresa está gerando valor. Todo dia a empresa gera valor. Todo dia ela vende, ela fatura e gera valor. E aquilo vai para o seu caixa, vai para o seu caixa, vai para o seu caixa e isso valoriza a ação. Claro que eu dei um exemplo aqui, gente, linear, né? Que foi de 10, que foi para 11, que foi para 12 o valor da empresa. Claro que a bolsa não é linear assim. Você vai pegar empresas que subiram, sei lá, 200%, um ano sobe 10, um ano sobe 5, outro ano cai 20, outro ano sobe 13, outro ano sobe 50%, outro ano cai 20. Aí no final das contas, quando você soma tudo, ela subiu 200, 100%. Mas efetivamente, cada ano teve sua oscilação. Eu coloquei um valor aqui linear de forma didática para você entender que não interessa o preço, a ação está criando valor. A ação está criando valor. Não importa o preço, está criando valor. Então, se você entender que nesse momento agora, a cotação da Ambev pode estar caindo 1%, 2%, 3%, 4%, 5% a Ambev está caindo agora. E você entende que ela está vendendo cerveja, está faturando, está lucrando, e que isso não reflete o seu preço hoje, mas vai refletir daqui a alguns anos, você está muito tranquilo com o seu investimento. E aí você tem que ter na cabeça que a minha empresa gera X de lucro por ano. E acabou. Uma hora esse preço vai se refletir no valor da ação. E quando a gente fala em dividendo, gente, a gente tem que ficar também atento com os setores pagadores de dividendos. Por que a gente tem que ficar atento aos setores? Qual o caso? Você compra lá, sei lá, vou comprar uma empresa de varejo. Varejo, gente, é um negócio difícil, não é fácil o varejo. Então ele é meio que não é muito previsível. Ah, vende muito no Natal, vende muito no último trimestre, aí depois não vende depois, aí um negócio vende no São João, outro não vende. Ele não tem uma linha estável de previsibilidade. Claro que existem cada varejos e varejos, mas no geral não é um setor previsível. Você espera um bom resultado no último trimestre do ano, por conta do Natal, por conta da Black Friday, por conta aí do 13º das pessoas consumindo, e aí você espera um trimestre pior, o primeiro trimestre, enfim, ele não tem uma regularidade nos seus resultados. Então a gente não tem uma certa previsibilidade. Então quando a gente vai focar em empresas pagadoras de dividendos, a gente foca mais em negócios mais previsíveis. São negócios mais chatos, são negócios mais sem graça. Então, você não espera que uma empresa, uma geradora de energia, que tem uma hidrelétrica, dê uma porrada de resultado. Você não espera isso. Por quê? Porque o negócio é previsível. Ela gera não sei quantos mil lá quilowatts de energia, tá lá a água caindo, tá gerando energia, e ela não vai gerar mais. Ela não vai crescer muito. Então não tem muita previsibilidade. É meio aquilo mesmo ali, todo ano, e vai embora. Ah, o banco, os grandes bancos, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, a gente não está esperando uma porrada no resultado. A não ser que o Brasil incorpore a Argentina, né? Aumente a população, porque eles já dominaram o mercado, eles não têm muito espaço para crescer. Podem crescer e seguem crescendo. Os bancos fazem um bom trabalho, mas é um crescimento mais tranquilo, é um crescimento mais gradual, é um crescimento com comportamento tranquilo, leve e não algo cresceu 1000%, uma empresa. Não, não é isso. Então, as empresas que são pagadoras de dividendos são negócios mais regulares, são negócios mais tranquilos, são negócios de alta previsibilidade. Como eu falei, o Itaú não tem mais povo para ele conquistar. Ele já tem os seus clientes, cresce um pouco de cliente, mas não tem mais tanto. Já dominou o Brasil inteiro, tem Itaú no Brasil inteiro. Para o Itaú crescer uma porrada, vai ter que incorporar a Argentina. Bota a Argentina para dentro do Brasil, bota o Uruguai, bota o Chile. Aí sim,
surge uma população nova para ele trabalhar. Se não for isso, não tem muito para onde ir. Então, é isso que a gente procura. Então, quando a gente vai pensar em empresas pagadoras de dividendos, a gente vai focar em alguns setores, tá? E existem exceções que eu vou comentar aqui. Então, o principal setor, gente, o número um, sem conversa, sem brincadeira, sem discussão, setor de utilidade pública, que seria energia e saneamento, tá? Então, energia todo mundo precisa, a gente quer. Você está usando energia agora aqui para ver esse vídeo, você tem que utilizar a energia, tudo funciona à base de energia. Então, e as empresas são muito consolidadas. Então, tem uma empresa de transmissão de energia, ela transmite energia. Ela pega energia de uma geradora, lá no meio do nada, no meio do mato, no meio da floresta, ela pega lá a energia e transmite até o centro urbano. Ela criou não sei quantos mil quilômetros de fio de alta tensão para levar essa energia de não sei aonde para outro estado. A transmissora faz esse trabalho. Não tem muita emoção no trabalho dela, né? Ela já está transmitindo. Ela pegou a energia aqui de um estado e levou para outro. Acabou. Todo mês, eu não sei quantos quilowatts de energia que ela gera, que ela transmite, e acabou. Não tem uma mudança, um crescimento, alguma coisa. É isso. Então ela conseguiu aquela concessão, ela conseguiu aquele direito e ela negocia a energia dela ali no fio de alta tensão. Enfim, não tem negócio. Saneamento. Você tem aí o saneamento básico de sua cidade, precisa, né? Então, todo mês você paga lá uma taxazinha, a prefeitura tem que pagar lá para ter o saneamento. É assim que funciona. Então, é bem previsível o negócio. Não tem um crescimento grande demais, não perde do nada. Ah, do nada, a, a Copel não entrega mais energia, vendeu 50% da energia a menos. Não existe isso. Ela já sabe quanto vai vender, ela já sabe quanto precisa. Ah, a CEMIG de Minas perdeu 50%. Não, já sabe quanto Minas precisa de energia, já está lá fazendo. Então, é meio que isso, é meio que um negócio bem tranquilo, que você precisa consumir, que você tem que consumir, não tem como a gente viver sem energia, sem saneamento hoje, e já é meio que previsível o negócio ali. Então, são os principais, é a número um. Fim. Tipo assim, é o número um com espaço no segundo colocado. Então, quando a gente fala em dividendos, quando a gente fala em empresas com previsibilidade, setor de utilidade pública, seria energia e saneamento. A gente tem um setor com boa previsibilidade, é o de telecomunicação, celular, Vivo, TIM, então assim, internet, tudo isso a gente tem uma boa previsibilidade. Claro que ela flutua mais do que energia, né? Você pode esperar assim um mês melhor, um mês pior, mas ainda assim é meio que estável, vamos falar assim, o setor. Então, telecomunicação é um setor também com uma boa previsibilidade. A gente também tem os bancos pagam menos dividendos, que o setor de utilidade pública e telecom, no geral, mas os bancos também têm uma certa previsibilidade. É um baita negócio no Brasil, dura não sei quantos anos o negócio no Brasil, e telecom e o banco, desculpa, é um baita negócio. Então, banco é muito mais pela robustez do negócio, pela solidez do negócio, do que efetivamente que ele paga muitos dividendos. E sim, efetivamente é porque é um negócio robusto e um negócio tranquilo aqui no Brasil. Então, os grandes bancos estão inclusos nessa lista. Somente os grandes bancos fazem parte dessa lista, tá bom? Somente os bancos grandes que podem fazer, que estão inclusos nessa lista de bons pagadores de dividendos por terem uma estabilidade. E tem as empresas de seguros, também tem uma certa estabilidade aí no negócio, também é um negócio meio que previsível, claro que tem mais oscilação até do que os bancos, mas é um negócio relativamente previsível. E existem casos específicos isolados, gente, tá? Isso aqui a gente não pode levar como uma regra. Só isso aqui paga dividendo, mais nada paga. É porque esses setores, por sua qualidade, por sua forma de negócio, já são bem previsíveis. Mas existem excelentes pagadores de dividendos que não são de segmentos. E um exemplo é a Apple. A Apple paga dividendos, se eu não me engano, há 9 anos consecutivos, todo ano crescente. A empresa tem uma política de pagar dividendos. E é um negócio de tecnologia, um negócio de varejo, né? Ela vende aparelhos, vende computadores, enfim, e ela paga dividendos com frequência todos os anos. Então, existem casos específicos, isolados, que as empresas têm uma política rigorosa de dividendos e entregam resultados. A empresa só paga dividendos se ela tiver lucro, né? Então, se ela não tem lucro, ela não tem como pagar dividendos, tá? Então, alguns casos específicos, como o caso da Apple, que sim é uma boa pagadora de dividendos.
mas aí você vai ter que estudar individualmente cada empresa e a sua política. A Apple faz questão de pagar dividendos aos acionistas, mas é uma coisa que ela vem fazendo dos últimos 10 anos. Antes disso, a Apple não estava pagando bons dividendos. Então, é entender o negócio, a dimensão e a sua particularidade de cada negócio. Então, vão ter casos específicos isolados de empresas que têm a filosofia de pagar bons dividendos e pagam dividendo há mais de 10 anos. Principais indicadores, gente. Agora a gente vai partir um pouquinho aqui para a parte técnica do assunto, tá? O que é que a gente tem que entender aqui desses principais indicadores? A gente tem uma série de coisas para olhar dividendos, e aqui vão dar os principais pontos para você fazer o seu cálculo e fazer suas projeções, tá? Como eu falei, não adianta também complicar muito, tá bom? Se complicar muito aí, você pode acabar se prejudicando à toa, vamos falar assim. Então a gente tem aqui o lucro líquido da empresa, claro. Se eu quero ganhar dividendos, a empresa tem que ter um bom lucro líquido. Como é que eu dou 5 estrelas para uma empresa? Quando ela tem o lucro líquido crescente. Então, nem todas a gente vai conseguir um lucro líquido crescente. Por exemplo, Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um bom pagador de dividendos, mas ele não tem um lucro líquido crescente. A gente sabe aí que o Banco do Brasil é uma estatal, tem efetivamente política, tem muita coisa aí no seu meio, então dificulta um pouco essa estabilidade, mas é um banco bom que paga bons dividendos. Então, o lucro líquido do Banco do Brasil é um bom. O lucro, corrigindo aqui. Então, o Banco do Brasil é uma estatal, tem seus problemas e tudo mais. Então a gente sabe aí que ele não consegue ter aquela estabilidade no lucro. Mas ele sempre tem lucro e distribui bons dividendos. Então, para mim, o melhor seria o lucro líquido crescendo sempre. Né? Aquela empresa com lucro líquido crescente. Mas nem sempre a gente consegue. O mais interessante que você tem que olhar aqui são 10 anos, pelo menos, de lucro consecutivo. Então, quando você bota 10 anos na régua, você já elimina um monte de porcaria que tem por aí. Uma empresa que teve um lucro um ano, depois não teve no outro. Negócio estável dá lucro todos os anos. Negócio bom dá lucro todos os anos. Como eu falei no início ali, os dividendos é um assunto meio chato, né? Um investimento meio chato, não tem muita emoção. Então você vai pegar uma empresa consolidada. Quem está 10 anos dando lucro líquido está consolidado no mercado, está entregando um resultado. E muito provavelmente você não vai ver a empresa tendo grandes oscilações. Claro que no mercado existe crise, existe tudo, mas no geral você não vai ter nenhuma surpresa aí com relação a essas empresas que têm 10 anos pagando lucro. Dividend yield nada mais é do que o valor de quanto paga os dividendos, um valor em percentual. Então, o percentual referente ao preço da ação pago em dividendos. Então, você tem aqui o exemplo: preço da ação R$10. Dividendos R$1, o dividend yield é 10%, ou seja, é o valor referente em percentual do preço da ação. Eu gosto do dividend yield aqui porque tem que mostrar, mas ele não importa em nada, é só um valor de referência. Você nunca vai comprar uma ação porque ela tem um dividend yield alto, certo? Nunca, 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 nunca. Esqueça isso, tá? Por quê? Porque o dividend yield pode enganar. Você vai pegar a Petrobras pagando 20% de yield, mas não é uma prática da ação, não é o costume da empresa. A empresa fez isso uma vez. Aí, se você fica preso somente a um yield pago, esqueça. Você vai acabar se enganando. Copel deu uma porrada de dividendos. É a empresa que paga bons dividendos. Não posso reclamar da empresa. Mas se você pegar o último yield ali, você vai pegar um valor muito exorbitante que não é a realidade. Ela não paga esse yield todo. Então é isso. Então o yield engana. Tá? Então, o ideal é você ver sempre a média dos últimos 10 anos, para você ter uma noção do yield como é que tá. Mas é só um valor mais de referência, tá? Não utilize o yield como fator de decisão. A gente tem que o payout, esse é importante, é parte do lucro líquido distribuído aos acionistas. Eu comentei aqui na aula com vocês de que nem todo lucro líquido é distribuído em forma de dividendos. Então a empresa determina um percentual do lucro líquido que vai distribuir em dividendos. Então você pega lá uma empresa que teve o lucro de 1 milhão. Por exemplo, lucro líquido de 1 milhão, e o payout é de 50%, ou seja, ela vai pagar 50% do seu lucro líquido em dividendos. Então, ela vai pagar 500 mil. Então, as empresas têm a sua política de payout. Então, o payout é quanto do lucro líquido ela pode distribuir aos acionistas. Então, as empresas mais tranquilas, elas têm um payout relativamente alto, 50%, por exemplo, é um payout alto, é o payout de uma empresa pagadora de dividendos.
E aí ela paga aquele payout para você, ela paga aquela parte daquele lucro para você. Então você sabe que a empresa tem uma política de pagar bons dividendos. Vai ter empresa que vai ter um payout de 30, de 25, enfim. Cada empresa tem sua particularidade. O que é que você tem que ficar atento aqui no payout? É a média do payout e se teve grandes elevações. Por que, Alan? O que é que acontece? Imagine que uma empresa ela tem a média do payout de 50%, certo? Ou seja, ela paga 50% do seu lucro em forma de dividendos. Aí chegou um mês lá, ela resolveu pagar 100% de payout. Aí você se questiona, por que uma empresa que sempre pagou nos últimos 5 anos 50% resolveu pagar 100% agora? Muito provavelmente ela teve algum problema, o seu lucro caiu e para ela manter a média de dividendos, ela aumentou o seu payout, só para pagar bons dividendos e continuar com essa imagem. Então a empresa ela pode fazer um mês, um trimestre, um prazo que ela quiser pagar, um ano, e ela aumentar o seu payout só para pagar mais dividendos, compensando, então, disfarçando, vamos colocar assim, algum problema que teve na empresa. Então, tem que sempre ficar atento ao payout. O interessante é você olhar a média, tá? A média dos últimos anos e ficar de olho se a empresa tem esse costume de subir o payout só para pagar um dividendo naquele ano específico ali, para chamar a atenção do mercado, como um bom pagador de dividendos, mas é uma empresa que não tem uma estabilidade, que não tem uma política de pagar dividendos. Então, tem que sempre ficar de olho. Então, é você entender e estudar, tá, gente? É entender aqui que não vai existir uma fórmula mágica. Ah, o payout é esse, o lucro líquido é tanto, o dividend yield é tanto, não sei o que é, o LPA é tanto que você compra. Não. Eu estou te ensinando aqui as ferramentas para você estudar, tá? Então, entender que existem manobras que algumas empresas podem fazer para compensar um ano ruim, para compensar um trimestre ruim, como elevar o payout para te pagar um dividendo bom e você terá a sensação de que está tudo certo na empresa quando a empresa está lucrando cada vez menos. Eu comentei na parte de lucro líquido que eu quero um lucro líquido crescente, eu quero um lucro líquido maior. Eu comentei com você já isso. E o payout pode enganar se você ficar olhando só os dividendos. Então você tem que olhar os dividendos, você tem que olhar o lucro líquido e você tem que olhar o payout, tá? Você tem que olhar em conjunto esses três elementos que eu falei, para você ver se a empresa está com bom lucro líquido e se ela está efetivamente respeitando um payout, se ela tem uma política de pagamentos. Ah, aí você vai ver esse esquema na empresa que eu falei, é quando ela está com lucro líquido aqui, do lado o lucro líquido cai, aí ela aumenta o payout, para você receber um bons dividendos. Então você tem que entender o que aconteceu naquela empresa para ver se realmente vale a pena o investimento, tá? Então é sempre bom olhar esses três elementos juntos: lucro líquido, o dividend yield, junto com o payout, para ficar de olho se a empresa não está efetivamente facilitando um mês ou outro e ela não tem uma estabilidade de lucro boa. E os indicadores, para mim, talvez um dos mais chaves aí para a nossa forma de pensar em longo prazo, para a gente ficar tranquilo com o pensamento de longo prazo. O lucro por ação. Nada mais é do que o lucro líquido dividido pelo número de ações. Então a empresa lucrou, teve um lucro líquido, LL, lucro líquido de R$ 1 milhão, e ela tem um número de ações de 1 milhão. Ela tem 1 milhão de ações. Tá aqui em reais, tá, gente? Isso aqui é um errinho, tá? Então ela tem R$ 1 milhão, lucrou, e ela tem 1 milhão de ações distribuídas. E aí você divide um pelo outro. Dividindo 1 milhão por 1 milhão dá 1. Então, assim, essa é a cabeça. A empresa lucra 1 bilhão, 5 bilhões, 20 bilhões, dependendo do seu tamanho, Petrobras, 100 bilhões, enfim. Então, você pega esse lucro que ela lucrou e divide pelo número de ações e você vai ter o lucro por ação. Vai ter quanto aquela empresa gera de lucro por ano. E esses são os fatores mais importantes que eu preciso saber quando eu compro uma ação. Eu quero saber quanto de lucro ela me gera. Por mais que esse é o dinheiro que eu falei da filosofia de investimentos, né? Porque esse é o dinheiro que eu não vejo. Neste momento agora, como eu falei, tem alguém comprando uma cerveja. Está gerando um lucro por ação. Eu não estou vendo. Isso não se reflete na hora, isso se reflete somente no longo prazo. Então, o lucro por ação é você consegue ter uma noção de quanto valor aquela empresa gera para você. Vamos pegar aqui um exemplo prático para vocês entenderem um pouco da metodologia. A gente vai olhar aqui a ISA-CETIP, a TRPL4, o código dela é TRPL4 porque ela era conhecida como Transmissão Paulista, então o código é TRPL4, mas hoje é a ISA-CETIP, aí, uma empresa aí que a gente tem do segmento de energia. Então a gente tem aqui o lucro por ação. Eu peguei a mediana dela, dos últimos 10 anos,
deu 4,84. Se você não for usar mediana, você pode usar média, mas é interessante que você tire os outliers, você tire aqueles números que estão muito elevados, para você ter uma média boa. E o lucro por ação dela é de R$ 4,84. Ou seja, todo ano, em média, claro que vai ter um ano que ela gerou 6, vai ter um ano que ela gerou 2. Na média, essa empresa gerou R$ 4,84 por ação. Ou seja, quando eu compro essa ação pensando no longo prazo, a minha cabeça é, essa empresa me gera R$ 4,84 por ano. Ah, Alan, mas me gerou R$ 6 ano passado. É média. Vai gerar R$ 6, vai gerar 7, vai gerar 2, vai gerar 1. Peguei uma média dos últimos 10 anos. E ela tem um payout médio aí dos últimos 10 anos de 58%. Aí eu faço a continha aqui para ver o meu dividendo esperado. Isso é uma continha que você não vai achar por aí. Isso aqui é um meu método que eu estou ensinando para vocês, de como eu espero meus dividendos. Ah, Alan, a Petrobras pagou 20%. Problema dela, eu olho a média, eu não quero saber quanto é que vai pagar. Quando eu compro uma ação, se eu ficar olhando o último valor, vai distorcer a minha análise, vai distorcer o meu ponto. E eu quero a média, eu vou ficar com essa ação por mais 10 anos. Eu não vou comprar uma ação de dividendos para ficar 3 meses. Eu compro para ficar 10, 20, 30 anos para nunca vender, para acumular patrimônio. Então, eu crio uma métrica do meu dividendo esperado. E o meu dividendo esperado para a ISA CETIP é, eu vou pegar a média do meu LPA, a mediana do meu LPA, que deu 4,84, e vou multiplicar pela mediana do meu payout, que foi de 58%. Então, eu espero receber de dividendos por ano R$ 2,62. É o que eu espero. Vai ter ano melhor, vai ter ano pior, pode superar as expectativas, pode me frustrar, é renda variável, varia. Mas essa é minha expectativa baseada nos últimos 10 anos da empresa. Então, esse é o meu dividendo esperado por ano. Então, quando eu faço um investimento aqui na ISA CETIP, ela está com um preço de R$ 23,58 e a minha expectativa de yield anual é de 11,13%, que é 2,62 de 23,58. Então, essa é a minha expectativa. Então, quando eu compro a ISA CETIP, eu fiz essa projeçãozinha aqui de qual seria o dividendo futuro, né? De qual seria o meu próximo dividendo. Então, assim, eu fiz aqui minha análise da minha expectativa de dividendos. Ah, mas a ISA pagou agora 8% de yield, ela somente. É média, é expectativa, não é ciência exata. É a minha expectativa com meus investimentos. E agora a gente vai para uma parte prática e que eu vou aqui para o Excel e eu quero que vocês entendam isso aqui de forma bem. A gente vai aumentar o nível aqui, viu, gente? Meu aluno tem que entender bem das coisas, tá? Essa é uma aula gratuita, nem todo mundo que está assistindo essa aula aqui é meu aluno, mas eu vou tentar explicar da melhor forma didática possível como eu faço uma comparação e como eu faço o estudo. Você já entendeu o racional do meu pensamento, tá? Como eu faço minha projeção de yield aqui, tá? Deixa eu mudar um pouquinho aqui a minha janela. Só um segundinho, gente. Eu vou abrir o Excel, onde a gente vai fazer umas continhas, tá? Vai fazer uma continha. Pronto. Já tá aqui o Excel na tela, aqui, minha cara tá aqui. Vamos lá. O que eu quero que vocês pensem aqui? Primeira coisa aqui, vamos lá. Vou botar aqui Selic. Deixa eu deixar maior aqui. Tá legal aí, tá todo mundo vendo, né? Selic 12,75. Então tá aqui, vou botar aqui percentual, 12,75. Então a gente tem a Selic hoje, neste momento aqui da aula, tá 12,75. Legal, aqui, a Selic. Eu vou botar aqui uma aplicação de R$ 10.000. Tá? Ou seja, eu estou aplicando R$ 10.000 aqui na Selic. Tá? Então, eu vou fazer aqui a formulazinha, vou botar aqui prazo, eu já sei que a resposta, tá, gente? Mais ou menos é 6 anos,
6 anos aqui, tá? Desculpa. Prazo anos, vamos lá. Aí eu vou botar aqui essa aplicação. Retorno. Então, eu vou pegar aqui a minha taxa, o meu prazo, não tem pagamento, o valor presente, tá aqui. A gente não precisa ficar atento às contas aqui não, tá? Quem quiser aprender, vai mais devagar e tal, mas enfim. Eu fiz aqui, gente, o retorno de um investimento em renda fixa. Então, eu coloquei que você aplicou 10 mil reais a uma taxa de 12,75 ao prazo de 6 anos. Ou seja, você teria dobrado o seu dinheiro em 6 anos. Beleza. Então, estamos tranquilo aqui com o nosso investimento, com a nossa aplicação. Então, se você colocar o seu dinheiro na sua renda fixa hoje, em 6 anos, você vai dobrar o seu capital aproximadamente. Eu vou fazer aqui a mesma coisa, só que estou comprando uma ação de dividendos. A gente vai comprar a ISA CETIP, a TRPL4. Então, a ação está... Deixa eu conferir aqui os valores, tá, gente? A ação está R$ 23,58. E eu estou esperando 2,62 de dividendos. Tá? Expectativa de dividendos, tá? Então, a minha expectativa é meu cálculo, a minha projeção. Eu mostrei para vocês o LPA e o payout mediana e fiz o meu cálculo da minha expectativa de dividendos. Pode não entregar. Então, vou botar aqui a taxa, que vai ser esse dividido por esse, que eu vou ter aqui o meu dividend yield, tá? Então, vou botar aqui a minha taxa esperada aqui aplicando na ISA CETIP. Ou seja, se essa ação subir ou cair ou explodir, não interessa, porque ela me gera 4,84 de por ação, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Aqui, quando a gente está com a cabeça de dividendos, não me interessa muito se a ação subiu ou se a ação caiu. Eu quero que ela me gere 4,84 de dividendos, como deixa eu botar aqui, deixa eu até ajustar um pouquinho aqui. 4,84 de lucro por ação, LPA lucro por ação, então ela me gera 4,84 de lucro por ação. Desses 4,84 que ela me gera, 2,62 vem de dividendos para o meu bolso, tá? Ou seja, uma parte vai com ela, no bolso dela, para ela crescer, criar valor, continuar crescendo, e outra parte vem para mim. Então, assim, essa é minha cabeça aqui com relação ao meu investimento. Então, não interessa se a ação subiu ou se caiu. Não quero saber. Ela está me gerando uma taxa de 11% ao mês. É uma taxa, gente, 11% ao ano, desculpa. É uma taxa inferior à Selic, né? Não tenha dúvida disso. Então, vou colocar aqui o meu retorno. Eu vou colocar aqui que eu apliquei aqui o mesmo valor, né? A taxa vai ser de 11%. O prazo de 6. Pagamento não tem pagamento e o valor presente de 10 mil. Pronto. Então, eu vou estar aqui com o meu valor de 18 mil reais. Ou seja, poxa, Alan, você em 6 anos, aplicando em uma ação, perdeu para renda fixa. Então, é ruim. Né? Esse é o pensamento do investidor comum, investidor sem visão, investidor que não tem noção de longo prazo. Tem que pensar o seguinte, gente. Eu fiz essa aplicação aqui, ganhando essa taxa de 11% de expectativa. Então, nos próximos 6 anos, a minha expectativa é essa, que eu tenho um retorno de 18.816 desses meus 10 mil reais aplicados. Só que aqui, gente, eu não estou reaplicando os dividendos. Eu estou colocando 10 mil reais e eu coloquei os 10 mil reais no bolso. E eu não estou contando que a minha ação está se valorizando. Eu só estou contando aqui só dividendos. Ou seja, se por acaso essa ação subir, cair, o lucro dela é o mesmo. Lembra que eu falei de previsibilidade de lucro? Então, a empresa, o preço da ação, não muda o lucro que ela gera. Se o preço da ação é 23 ou o preço é 10 reais, o lucro que a empresa gera é o mesmo, porque ela tem uma previsibilidade no lucro. É uma empresa de energia, ela é previsível, ela vende a mesma coisa. Então, ela lucrou 100 milhões, ela vai lucrar por volta na sua média 100 milhões no ano que vem. É previsível. Então, os dividendos que você paga é baseado no lucro líquido e não no preço da ação. Então, o lucro que ela paga é lucro líquido. É baseado no resultado dela, não no preço da ação. Ou seja, ela provavelmente vai pagar esses R$ 2,62 por ação por ano. É uma expectativa minha. Claro que pode explodir tudo. Explodiu, não vai pagar. Mas, no geral, ela vai pagar isso para mim. Então, beleza. Eu estou entendendo aqui, eu estou querendo que vocês entendam a minha lógica. Então, ou seja, sem a ação se valorizar, sem qualquer possibilidade de valorização da ação,
essa empresa já me deixou muito próximo do retorno da renda fixa, sem qualquer valorização da ação. E se essa ação se valorizar? E se essa ação se valorizar, essa diferença aqui, esse lucro por ação, que seria uma evolução de 9% ao ano, ou seja, estou colocando uma taxa de crescimento aí nessa empresa de 9,4%. Imagine se durante esses 6 anos, além dos dividendos, essa empresa cresce 9%. Se tem uma valoração. Em média, um ano vai subir 5, o ano vai cair 10, o ano vai subir 20, o ano cai 15, o ano sobe 50, depois cai 30. Bolsa é isso, bolsa varia. Então a gente tem que ter cabeça de longo prazo aqui. Mas imagine que ela me oferece uma taxa de crescimento de 9%. Isso aqui me oferece muito mais retorno do que a renda fixa. Então, assim, eu estou colocando aqui que só baseado em dividendos, com a Selic elevadíssima, 12,75, gente, é muito alta a Selic, é muito elevado. Então a gente tem que entender que o patamar atual de Selic é monstro, é grande. E ainda assim, você consegue fazer uma aplicação em uma empresa de ação, você consegue fazer uma aplicação focada em dividendos, que você vai ganhar muito próximo disso, sem qualquer risco. O risco que você vai ter aqui, claro que existe risco, desculpa, existe risco sim, o risco é de que você possa demorar mais para recuperar o seu capital. É isso, esse é o risco. Porque de dividendos você vai recuperar o seu capital. Só de dividendos. Então você botou 10 mil reais, pode ser que você passe 10 anos para recuperar o seu capital. Mas você recuperou tudo já de dividendos, independente da variação. Esse é o ponto que eu quero colocar para vocês. Então, existe o risco da renda variável, a situação pode cair, mas como ela tem uma previsibilidade de lucro, ela vai te pagar os mesmos dividendos. Então, você vai receber o seu dinheiro de volta em 7, 8 anos. E o valor da ação é 100% do seu lucro. Então, assim, quando a pessoa fala, vou investir em renda fixa, claro, pode botar seu dinheiro em renda fixa. Legal, pô, 12,75 ao ano, quem não quer? Eu tenho renda fixa também. Não implico tudo em ações. Mas eu consigo enxergar essas oportunidades. Eu consigo enxergar uma empresa que está com uma expectativa de yield de 11%, ou seja, ele vai me entregar o meu capital de volta em aproximadamente 7, 8 anos, independente do preço da ação. Ou seja, se subir é lucro. Se subir, eu ganho muito mais. Então, se por acaso a empresa se valorizar só o lucro que ela deixou ali, nossa, a gente tem muito a ganhar. Vai ganhar muito mais do que a renda fixa. Então, é essa cabeça que eu quero que vocês tenham, de que o investidor de dividendos, ele está muito focado em dividendos. Então, eu estou focado em dividendos, vou tirar isso aqui, não quero saber do crescimento. Então, só de dividendos eu consigo pegar o meu capital de volta em 7, 8 anos, só de dividendos. E o que sobrar é lucro. Então, quando eu pego o meu pai há 20, 30 anos, eu não consigo nem olhar o valor dele de compra. Eu não sei o seu preço médio de compra. Por quê? Porque já recebeu tudo de volta de dividendos. O preço dele, eu sei qual é zero. Porque já pegou tudo de volta de dividendos. Todo o seu investimento que ele fez já recuperou em dividendos. O que tiver lá é 100% lucro. Se a ação subiu 50, subiu 100, se a ação caiu 50%, não importa. O que está lá é só lucro. Então, essa é a cabeça do investidor de dividendos. A gente não sabe que a ação vai subir amanhã, se a bolsa vai cair, se vai explodir, se vai ter terceira guerra mundial. Bom, ninguém sabe disso, ninguém prevê o futuro. O que eu sei é que, muito provavelmente, a minha empresa de transmissão não vai mudar. Não vai mudar. A não ser, claro, existe risco. Pode ser que exploda, que mude uma legislação, risco existe, por isso que a gente diversifica, por isso a gente tem que ter várias ações. A gente não tem só uma empresa em um setor só, a gente tem várias empresas. Então a gente tem que diversificar. Mas é previsível o meu retorno. Você vai ver lá o lucro dela sempre o mesmo, lá todos os anos, bem próximo. Então você tem uma previsibilidade do negócio. Se eu tenho uma previsibilidade dos lucros, eu tenho uma previsibilidade dos dividendos. Que se eu tenho uma previsibilidade dos dividendos, eu sei mais ou menos quanto é que eu vou precisar para recuperar meu capital de volta, e o que tiver lucro. Então a gente acumula capital aqui, ó, a gente vai colocando dinheiro, vai colocando dinheiro, vai colocando dinheiro, vai ganhando dividendos, vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. Quando você se vê daqui a 10 anos, fala, nossa, eu botei, sei lá, 100 mil reais em 10 anos. Já recuperei meus 100 mil de volta. E minha ação subiu 100%. O que tá aqui é só lucro. O que tá aqui é só lucro. Se cair e subir, não importa, porque o dividendo já voltou para mim. Então você vai pegar aqui uma diferença, nesse exemplo que eu coloquei para vocês, de 6 anos de investimento, 10 mil reais em 6 anos, sem reaplicar os dividendos, uma diferença aqui de retorno de renda fixa. A gente teve uma diferença aqui de R$ 1.700, gente. É uma diferença considerável, claro, a gente não pode negar dinheiro nenhum, mas esse é o risco que está na mesa de você fazer uma aplicação em dividendos.
Quando você vai fazer investimento em ações que não são dividendos, que são crescimento, existem outros riscos na mesa. Então, os dividendos, eles diminuem um pouco essa volatilidade e tornam o negócio um pouco muito mais previsível. Então, você acumular ação de longo prazo aqui vai ser um excelente negócio para você. Então, é isso aí com relação a nossa aula, gente, de dividendos. A ideia para vocês é que vocês, quando vão fazer um investimento, tem que comparar tudo. Tem que comparar com renda fixa, tem que comparar com ações, tem que comparar com tudo e ver qual a melhor alternativa. Eu quero mostrar para vocês que um investimento focado em dividendos, mesmo com a Selic elevada nesse patamar, faz muito sentido, porque a gente vai recuperar nosso capital somente de investimentos em dividendos. E o que sobrar na bolsa é lucro. E essa mentalidade deixa muito investidor tranquilo. Quando eu criei o meu método ele foca em dar certo para pessoas comuns. Então, pessoas comuns, pessoas como você, se entenderem a filosofia, se entenderem o meu método de selecionações, é um método para dar certo para você. Porque você não vai depender de que a bolsa suba 500% para você ganhar dinheiro. Não vai depender daquela empresa fazer um turnaround, aquela empresa quebrada e recuperar. Não é isso que eu invisto. Eu invisto para dar certo. Eu não brinco com dinheiro, eu invisto para dar certo. E você fazer uma aplicação focada em dividendos é investir para dar certo. Claro que existe risco, se renda variável varia, é possível que a empresa, essa minha expectativa de dividendos aqui não seja entregue, é possível que a empresa piore, mas a gente acaba com esse risco diversificando. Eu vou ter esse CETIP, eu vou ter um banco, eu vou ter uma seguradora, eu vou ter uma telecomunicação, eu vou ter ou empresas de outros segmentos, eu vou ter a Apple, eu vou ter o Google, e aí a gente diversifica o nosso risco. Que risco existe. Mas imagine você fazendo uma aplicação e todo o seu capital aplicado já voltou em forma de dividendos e o que vier é lucro. Imagine o poder disso acumulando, reaplicando dividendos no longo prazo. É absurdo. E com o que eu expliquei para vocês aqui, seguindo o métodozinho, seguindo o que eu expliquei, seguindo o setor, seguindo o método para você pegar a expectativa, seguindo você fazendo um estudo aí e diversificando suas ações, é muito difícil você dar errado no longo prazo se você tiver a cabeça, a filosofia do investidor de dividendos. É entender que cada dia aqui a minha ação está gerando não sei quanto. Nesse exato momento, você está vendo o vídeo, está gastando energia elétrica. Então, neste exato momento, você está vendo o vídeo aqui através da internet, está pagando dinheiro para telecomunicação. Então, essas empresas estão faturando todos os dias, todo dia está entrando dinheiro no caixa dessas empresas. Quem tem as ações está ganhando esse dinheiro em caixa. Por mais que a gente não veja, por mais que a gente não sinta, isso é o que acontece. E essa é a filosofia de investimentos. Então, eu espero que vocês tenham captado aqui, ficou um pouco longa essa aula aqui, mas não tem problema. O importante é entender o recado, que vocês entendam a filosofia de investimentos em dividendos. Mais importante do que tudo é a filosofia. Não adianta você entender nada, entender a conta que eu fiz aqui, entender aqui como eu fiz meu dividendo, minha expectativa de dividendos, e não entender a filosofia. Então, é um negócio de longo prazo, é um jogo de longo prazo, é um jogo de não olhar preço. Olhar preço vai te matar. Claro que você vai ver um monte de gente falando para olhar preço, para comprar ação barata, para não sei o quê. E relativamente tem que falar, eles estão certos. Mas a maioria não funciona para vocês, porque vocês ficam olhando o preço, querendo comprar ação barata, criando muita expectativa, achando que bolsa vai bombar, achando que bolsa vai explodir e não vai. Bolsa vai ser difícil, bolsa vai ser complicado. A maioria das pessoas perdem, essa é a verdade. Por isso que a gente tem que ter um método, algo que funcione para a grande maioria das pessoas, que funcione para você, que vai seguir o métodozinho de investir em dividendos. Cabeça de longo prazo, cabeça que cada dia está gerando R$ 1, R$ 2 para você. Então, quando eu boto meu dinheiro aqui na Isa Cetip, é de que eu estou ganhando R$ 2,62 por ação ao ano. Eu sei que em 6, 7, 8 anos o meu retorno vai voltar. E isso me tranquiliza, independente do preço da ação. E se você conseguir aceitar isso, se você conseguir entender essa coisa aí, de reaplicar os dividendos, de crescimento e de que você pode multiplicar o seu capital somente com dividendos, sem qualquer crescimento da ação, você fica mais tranquilo para poder aportar e esperar o longo prazo, que é o que realmente faz a diferença. Deixar a empresa trabalhar e criar valor para você no longo prazo. É isso que faz a diferença. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham entendido tudo que passei aqui. Se ficou uma dúvida, vocês podem me perguntar. É só colocar nos comentários aqui embaixo também, que eu posso responder depois. Quem é meu aluno pode entrar lá na comunidade, pode mandar mensagem direto para mim, enfim. Estamos aqui para ajudar vocês, tá bom?
Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima aula.